Olá pessoal, hoje vamos ver como calcular valores de máximo e mínimo locais de funções de duas variáveis e pontos de célula. Máximos e mínimos locais são aqueles pontos onde eu tenho picos ou vales. Picos se for máximo e vales se for mínimo. Aqui nós temos como exemplo essa função, esse gráfico dessa função, onde eu tenho o máximo local aqui, máximo absoluto, que é o maior de toda a função, mínimo local aqui nesse ponto e aqui o mínimo absoluto. Observe que se eu traçar um círculo em volta do máximo, tanto absoluto quanto local, todos os outros pontos em torno do ponto de máximo local vão ser menores ou iguais a ele. A mesma coisa o mínimo. Se eu traçar um círculo em volta dele, todos os pontos ao redor dele vão ser maiores ou iguais a ele. Assim como ao calcular extremos relativos de função de uma variável, eu precisava achar primeiro os pontos críticos, aqui também eu vou achar primeiro os pontos críticos. Mas quem são os pontos críticos nesse caso? Pontos críticos são os pontos onde as derivadas parciais em x e y são iguais a zero. Ou então, o ponto em que uma dessas derivadas parciais não existe. Existem pontos também que são pontos críticos, mas não são máximo nem mínimo local. Existem aqueles pontos, são pontos críticos, porém, nós temos na redondeza pontos menores do que ele e pontos maiores do que ele. Então, esses pontos são ditos pontos de célula. Tem aqui um exemplo. Em volta dele nós temos pontos menores do que ele e pontos maiores do que ele. Outro exemplo aqui no começo e é esse aqui. Então, meu ponto crítico ele pode ser um ponto de máximo relativo, um ponto de mínimo relativo ou um ponto de célula. Como é que eu vou saber se esse ponto crítico é máximo, mínimo ou ponto de célula? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, calcular a derivada igual a zero para achar esse ponto. Ok, já fiz isso. Então, agora eu vou fazer o teste da derivada de segunda ordem. Suponha que eu tenho uma função f contínua no ponto AB e nós temos as derivadas parciais de primeira e segunda ordem também contínuas no ponto AB. Então, a primeira coisa, a derivada parcial em x e y no ponto AB tem que ser igual a zero. E aí depois eu vou calcular as derivadas de segunda ordem. Então, eu vou chamar de a parcial de segunda ordem em x, vou chamar de b a derivada mista, que tanto faz x, y ou yx. Vou chamar de c a derivada parcial de segunda ordem em y. E aí, a partir de ABC, eu vou calcular d, que vai ser b quadrado menos ac. O teste da derivada segunda me diz que se o d for negativo e o a for positivo, o ponto AB vai ser o mínimo local. Se o d for negativo e o a negativo, o ponto AB vai ser o máximo local. Agora, se o d for positivo, independente do valor de a, esse ponto é um ponto de célula. Mas, se o d for igual a zero, eu não posso concluir nada com base nesse teste. Então, vamos exercitar. Nosso primeiro exemplo, eu tenho, encontre os valores extremos locais da função f de x igual a y² menos x². Então, a primeira coisa, vamos achar os pontos críticos. Vamos fazer a parcial em x, que vale menos 2x, igual a zero. Ora, essa equação de primeiro grau eu faço resolver, eu vou ter x igual a zero. Agora, vamos fazer a parcial em y, que dá 2y, também vou igualar a zero, porque o ponto crítico, as duas têm que ser iguais a zero. E aí eu tenho que y igual a zero. Segundo passo, vamos calcular as parciais de segunda ordem. Então, vamos lá. O a, que é a derivada de segunda ordem em x, eu vou pegar o x, derivar de novo, vai dar menos 2. Agora, calculando o b, que é a derivada mista, eu posso pegar aqui a parcial em x e derivar em y, que vai dar zero. Vamos calcular c, que é a parcial segunda em relação a y. Então, a derivada aqui vai dar 2. E vamos calcular d, que é b² menos ac. Então, 0² menos 2 vezes 2, que vai dar 4.
Ora, como o D é positivo, eu chego à conclusão de que esse ponto 0, 0, que é o ponto crítico, vai ser um ponto de célula. Vamos para o nosso segundo exemplo. Eu quero achar os extremos locais da função x² mais y² igual a menos 4y mais 9. Primeiro passo, vamos encontrar os pontos críticos. E aí eu tenho a parcial em x, que vale 2x igual a 0, portanto x é igual a 0. E a parcial em y, onde x é constante, então vai dar 2y menos 4 igual a 0, logo y igual a 2. Então, meu ponto crítico vai ser o 0, 2. Agora, vamos calcular a B, C, D. A é a derivada de segunda ordem de x. Então, vou pegar aqui o 2x derivado de novo em x, que vai dar 2. B é a mista. Então, vou pegar esse 2x aqui, derivar em y, vai dar 0. C é a derivada de segunda ordem em y, que vai dar 2. Derivada de 2y é 2. E D é b² menos AC. Então, nós temos 0 ao quadrado menos 2 vezes 2, que dá menos 4. Ora, o meu D é negativo e o meu A é positivo. Portanto, esse ponto 0, 2 vai ser um ponto de mínimo local. Terceiro e último exemplo, vamos pegar outra função. Xy menos x² menos y² menos 2x menos 2y mais 4. Vamos achar o ponto crítico fazendo a derivada parcial em x, portanto o y ali é constante. Derivada de x aqui é 1, vezes y, menos 2x, menos 0, menos 2, menos 0, mais 0. Então, vai dar y menos 2x menos 2. Vamos fazer a parcial em y. Agora, o x é constante. Então, vamos ter aqui, ó, derivada de y, que é 1, x, 0, menos 2y, 0, menos 2, mais 0. Então, eu tenho x menos 2y menos 2 é igual a 0. Eu não consigo resolver diretamente. Eu vou ter que juntar essas duas equações e aí eu vou ter um sisteminha de duas equações e duas incógnitas. Menos 2x mais y igual a 2, passando 2 para lá, e x menos 2y igual a 2. Eu posso resolver de diversas maneiras. Método da adição, método da substituição, por matriz. Eu vou fazer pela adição. Fazendo pela adição, eu vou pegar a primeira equação aqui e multiplicar por 2. Então, nós teremos menos 4x mais 2y igual a 4. E repete a segunda. E aí, nós vamos somar as duas. X com menos 4x dá menos 3x. 2y com menos 2y dá 0. E 4 mais 2, 6. Portanto, x vai ser igual a menos 2. Bom, já descobri o x. Para descobrir o y, eu posso substituir em qualquer uma dessas duas. Por exemplo, eu vou substituir na primeira. Então, nós vamos ter aqui na 1, y menos 2x é igual a 2, substituindo x por menos 2, eu tenho y mais 4 igual a 2, portanto, y igual a menos 2. Então, eu tenho x igual a menos 2, y igual a menos 2, que vai ser meu ponto crítico. Vamos calcular a B, C, D. A vai ser a parcial em x de segunda ordem, que vai dar 0 menos 2, que dá menos 2. B é a derivada mista. Então, eu vou pegar a parcial em x e derivar em y, que vai dar 1. C vai ser a parcial de y de segunda ordem. Então, vai dar 0 menos 2, menos 0. E D, que é b² menos AC. Então, vai ter 1 ao quadrado menos 2 vezes menos 2, que dá menos 3. Então, como D é negativo e o meu A também é negativo, nós temos que o ponto menos 2 é o máximo local. Espero que eu tenha ajudado. Se você gostou, dê um like e se inscreva no nosso canal. Até a próxima!